Oi, gente, a paz do Senhor a todos. Eu quero nesse dia louvar, quero bendizer o nome do nosso Deus mais uma vez, render graças a Ele, por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele faz para as nossas vidas. Gratidão ao nosso Deus sempre. Eu quero deixar nesse dia uma palavra para o meu coração. Essa palavra se encontra no livro de 2 Samuel, o capítulo 6, versículo 7 diz: Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Aleluia! Nós vamos ver aqui nessa passagem que após a morte do rei Saul, o rei Saul que reinava sobre Israel, após a morte dele, nós vamos ver que Davi que já havia sido ungido rei há muito tempo atrás, algum tempo atrás, e agora Davi, que sempre fora o escudeiro, de Saul, Davi agora, ele fora ungido novamente, rei, ele fora aclamado como rei, mas agora ele fora ungido sobre Judá. Nós vamos ver que Davi ele vai reinar por 2 anos sobre Judá. E após isso, Davi vai continuar com as suas conquistas, porque Deus era com ele, porque Deus já havia prometido, Deus já havia feito promessas que Davi reinaria sobre Israel. E agora, depois de algum tempo, ele vai ser ungido novamente, mas sobre todo o Israel. Aleluia, porque era promessa, porque Davi estava conquistando, conquistando o território. Davi, ele fora se assentar no trono de rei, mas ele não ficou, não estava tudo pronto. Davi precisava conquistar, Davi precisava lutar, precisava conquistar território. Havia um povo inimigo, os filisteus eram inimigos de Israel. E eles tinham também os seus interesses ali. E Davi precisou lutar para conquistar território. E agora nós vamos ver que Davi está reinando sobre todo Israel. Mas agora ele precisa ainda continuar avançando. Ele precisa ainda lutar contra os inimigos para que ele possa conquistar Jerusalém. Davi agora ele vai para essa conquista. Ele vai para conquistar Jerusalém e ele vai consultar a Deus nessa peleja, como sempre Davi fazia, consultando o Senhor em tudo aquilo que ele fazia. E ele vai consultar a Deus e Deus vai então direcioná-lo, para que ele possa obter vitória mais uma vez sobre os filisteus. Davi vai vencer todos os filisteus ali e vai conquistar. Nós vamos ver que ele vai conquistar Jerusalém agora. Mas Davi, ele vai sentir a necessidade de trazer de volta a Arca da Aliança do Senhor. Nós sabemos que a Arca da Aliança era feito como um caixote, que eram colocados 2 querubins, haviam 2 querubins em cima, ao qual esses querubins, eles cobriam os seus rostos com as suas asas. E eram colocados, e tinha argolas nas laterais, desse caixote, ao qual eram colocadas 2 varas, para que a arca pudesse ser levada, para que ela pudesse se locomover, para que pudessem levá-la de um lado para o outro, quando precisasse. Mas essa arca, ela havia sido levada pelos filisteus. Ela havia sido tirada ali do templo, e sido levado para o templo do Deus lá que os filisteus serviam. Ela havia sido colocada lá, mas como ela ficou por algum tempo lá, por alguns meses, como o Senhor ele trouxe pragas sobre aquele lugar, sobre os filisteus. Nós vamos ver que o Senhor ele feriu a muitos com tumores naquele lugar. Ele
trouxe praga de ratos, né? E eles desistiram de ter a arca ali, do lado do Deus dele, do Deus, da estátua do Deus que eles serviam, né? Inclusive, o Deus daquele povo, ele fora destruído, né? Porque estava na presença do Deus vivo, do Deus de Israel. E eles viram que não adiantava deixar a presença de Deus, porque era a presença de Deus que estava ali, que ficava ali naquela arca. Era a presença do próprio Deus ali, né? E agora eles desistiram de ter a arca ali com eles. Eles mandam a arca embora, mandam de volta aquela arca para ajudar. E nós vamos ver que eles colocam aquela arca em cima de um carro, né? Colocam bois naquele carro e levam aquela arca de volta. E aquela arca, ela estava em Judá. Ela ficou por 20 anos na casa de um homem chamado Abinadab, né? E agora Davi vai reunir um grande número de homens, né? E vai para buscar essa arca, para trazer para Jerusalém, para trazer de volta para o lugar dela, para colocar ela ali no lugar que era devido a ela estar. Mas nós vamos ver que Davi reúne os homens e vai para a casa de Abinadab. E eles pegam essa arca, eles colocam essa arca também agora em cima de um carro de bois, para transportar essa arca, para trazê-la para Jerusalém. E nós vamos ver que eles vão atrás, vão começar a celebrar. Davi vai estar ali celebrando com todos os homens ali, e eles vão levando aquela arca. Mas nós vamos ver que essa nunca foi a maneira que o Senhor, ele pediu para que a arca fosse, para quando fosse levar a arca, ela não era assim que era a maneira, não era em cima de um carro de boi que era para se colocar a arca. A arca tinha ali as suas varas que era para ser colocada nos ombros. Era assim que tinha que locomover a arca de um lado para o outro. Aqueles que eram as pessoas preparadas, que eram os levitas, que eram chamados, que eram aqueles que eram chamados, separados para isso, eles levariam a arca, somente eles poderiam pegar ali, tocar e levar a arca com toda a reverência. Eles não poderiam nem estar muito tocando na arca, somente nas varas. Eles não tinham ali ordem para estar tocando, para estar olhando dentro da arca, não poderiam. Até lá os filisteus, nós vamos ver que ali 70 pessoas, mais ou menos umas 70 pessoas foram mortas porque olharam dentro da arca, porque foram olhar o que é que tinha dentro. E eles foram mortos por isso. A arca era a própria presença de Deus, a presença de Deus estava ali, então tinha que ser tratado com todo o temor, com toda a reverência. Não era qualquer um que poderia estar ali tocando, tinha as pessoas autorizadas. E nós vamos ver que agora Davi vai cometer um grande erro. Ele estava tão interessado em levar a arca para Jerusalém, mas ele não fez da forma correta. Ele não consultou os profetas, ele não consultou a Deus para ver como é que teria que proceder para trazer essa arca de volta para Jerusalém. E agora nós vamos ver que em um determinado momento, aqueles bois que estavam conduzindo aquele carro com a arca, eles vão tropeçar. E a Bíblia vai dizer que Uzá, que estava ali, que era o filho de Abinadab, que estava ali perto da arca, ele vai segurar nessa arca. E Deus vai fulminar Uzá no mesmo instante. Nós vamos ver que ele vai cair morto do lado da arca, porque simplesmente tocou onde não deveria tocar. Porque simplesmente colocou a mão onde não deveria. Aleluia. Nós vamos ver que a Bíblia vai dizer que Davi ficou irado com Deus. Davi não aceitou aquela situação, porque Uzá fora morto, porque tentou segurar a arca. Davi sentiu culpa, com certeza Davi se sentiu culpado,
né, do ato dele, do ato que ele havia feito. Ele sentiu medo agora de Deus. Davi temeu por aquela situação. Nós vamos ver que Davi vai desistir até de continuar levando a arca para Jerusalém. Ele vai mandar essa arca para a casa de Obed-edom, que era alguém que também cuidava ali da casa do templo do Senhor. Essa arca vai ficar agora na casa de Obed-edom. Nós vamos ver que a presença de Deus é coisa muito séria. Muitas vezes nós estamos, né, fazendo as coisas, algo com a presença de Deus e não temos tido o temor que é devido a Ele. Porque hoje nós sabemos que a presença do nosso Deus, ela está em nós. Não é mais na arca como era naquela época. A presença de Deus é o Espírito Santo que está dentro de cada um de nós. Todos nós que recebemos o Senhor Jesus, nós temos a presença dele em nós. Tudo que nós fazemos, ele está conosco. Por isso que nós temos que ter temor, que nós temos que ter reverência de como nós fazemos as coisas, como é que nós agimos com essa presença que está em nós. Saber como é que nós temos que nos portar com essa presença. Uzá tocou, talvez porque a Arca da Aliança ficara muito tempo na casa deles. Uzá talvez já tinha ali há tanto tempo, né? Porque foram 20 anos. Ele já estava até acostumado com a arca. E talvez por isso, nós não podemos dizer qual o motivo, nós não temos uma certeza, mas talvez por isso Uzá se achou no direito de tocar. Muitas vezes nós temos a presença de Deus há algum tempo conosco e nós não damos mais o devido valor a isso, a essa presença poderosa que está em nós, a essa presença que é santa. O Espírito Santo já diz, é santo, está em nós, nós não podemos tratá-lo de qualquer forma, nós não podemos tratá-lo da mesma forma que nós tratamos uma pessoa, um amigo qualquer. É santo. Nós temos que saber como nos portar com essa presença em nós. Quais as atitudes que devemos ter. Muitas vezes estamos fazendo tudo para Deus, achamos que estamos fazendo para Deus, mas estamos cheios de coisas, trazendo coisas em nós que não provém dEle, que não agrada a presença dEle. Talvez estamos nos colocando na presença dEle, mas não temos tirado coisas que não agrada a Deus, não temos tirado o pecado muitas vezes que está em nós. Nós estamos tão acostumados ali com aquela presença que nós já não tratamos da forma que deveríamos. Não temos mais o respeito por essa presença que nós deveríamos. Temos que ter respeito por essa presença que está em nós. Temos que fazer tudo da melhor maneira possível. Podemos errar, por mais que nós tentamos fazer o correto, nós podemos ainda errar com Ele, mas nós temos que nos esforçar. Nós não podemos relaxar, fazer de qualquer maneira. Assim como Uzá pode ter feito ali, né, no momento ali, nem pensou que não poderia. Não era da alçada dele tocar na arca ali da presença do Senhor, na arca da aliança. E ele tocou e por isso foi morto. Naquela época era assim, quem tocasse na presença do Senhor indevidamente seria morto. Hoje nós não somos mortos, hoje nosso Deus tem misericórdia de nós por causa da graça de Cristo que está sobre nós. Mas muitas vezes nós estamos tocando de forma indevida, estamos fazendo aquilo que não deveríamos. Temos que ter reverência com a presença dEle. Temos que buscar nos santificar, buscar tirar de nós aquilo que possa entristecê-lo, porque a presença dEle está em nós e quando nós pecamos, quando nós fazemos algo que desagrada a Ele, Ele se entristece, o Espírito Santo que está em nós, Ele se entristece. Ele sente, Ele é uma pessoa, Ele sente tudo aquilo que nós fazemos, todas as nossas atitudes, Ele sente.
Quando nós erramos, quando nós falhamos, Ele sente, Ele chora. Aleluia, que nós possamos nos preocupar com isso. Muitas vezes nós tocamos na presença de Deus também. Não é só quando nós erramos com essa presença que está em nós. Muitas vezes nós tocamos, o Espírito Santo estava falando que muitas vezes nós tocamos em pessoas que estão ali, que têm a presença de Deus. E nós tocamos nessas vidas, nós tocamos na presença. Porque quando nós tocamos em alguém que faz ali a obra de Deus, alguém que está se esforçando na presença de Deus, nós tocamos na própria presença do Espírito Santo, nós tocamos nele e ele se entristece quando nós tocamos. Quando alguém se entristece, o Espírito Santo também ele se entristece, ele chora. E nós podemos fazer o Espírito Santo chorar muitas vezes quando tocamos em alguém. Quando tocamos na menina dos olhos, aqueles que fazem a obra do Senhor é a menina dos olhos de Deus. E talvez nós tenhamos tocado. Talvez nós tenhamos entristecido essa presença que está na vida das outras pessoas. Nós temos que pensar nisso quando tocamos em alguém, quando chegamos em alguém e dizemos, você não pode, você não tem. Quando nós dizemos, esse ministério não é para você. Muitas vezes nós fazemos isso, nós dizemos para as pessoas, nós queremos, com os nossos olhos, nós queremos olhar e dizer aquilo que nós achamos. Nós não sabemos da vida de ninguém, nós não sabemos do que a pessoa tem, da intimidade da pessoa com Deus. E muitas vezes nós tocamos, nós dizemos, esse ministério não é tal, não é para você. Deixa de fazer isso, para de fazer isso, vai fazer outra coisa. Nós podemos estar tocando nessa presença. Nós temos que ter cuidado, temos que ter reverência para não tocarmos nessa presença indevidamente. Talvez nós estamos sendo como usar, tocando na presença de Deus indevidamente. Aleluia, nós vamos ver que Davi, ele mandou a arca para a casa de Obed-Edom. Desistiu de levar ali para Jerusalém. Só que com o tempo, a fama de Obed-Edom foi divulgada. Todos começaram a falar que Obed-Edom estava prosperando sobremaneira depois que a arca do Senhor estava na casa dele, foi deixada na casa dele. Obed-Edom começou a prosperar, porque a presença de Deus era lá com ele. A ira do Senhor se aplacou. A ira do Senhor foi só naquele momento ali que foi tocado. Mas agora ele já não estava mais irado. Ele estava abençoando a casa de Obed-Edom. Aleluia. E Davi, então, agora, ele decide a ir buscar a Arca da Aliança, a trazer e colocá-la no templo de volta. Depois de 3 meses, bastou 3 meses para ela ficar na casa de Obed-Edom, para Obed-Edom ser muito próspero, para ele crescer, para ele ser grandemente abençoado por aquela presença. Aleluia. E Davi agora vai buscar a Arca da Aliança. Só que agora Davi, ele vai fazer da maneira certa. Davi, ele entendeu que ele não tinha feito da forma correta da primeira vez em que ele foi buscar, em que ele colocou a arca em cima de um carro de boi, em que ele fez da mesma maneira que os filisteus fizeram lá atrás. Se nós formos ver em 1 Samuel, no capítulo 6, vai dizer que quando os filisteus pegaram a arca, eles colocaram em cima de um carro de boi. E Davi quis fazer da mesma forma. Só que quando nós estamos servindo a Deus, nós não podemos fazer da mesma maneira que os filisteus. Nós temos que fazer diferente. Conosco é diferente. Porque essa presença está em nós e nós temos que tratá-la de forma diferente. Os filisteus, eles não conheciam a Deus, eles não sabiam o que significava aquela presença. Agora o povo de Israel sabia, Davi sendo um homem segundo o coração de Deus, ele sabia. Moisés havia ensinado lá atrás como deveria se proceder com a arca, com a presença de Deus. E mesmo assim eles fizeram da forma errada.
Mas agora Davi sabia a forma que tinha que fazer. Agora ele vai fazer da maneira certa. Agora ele vai preparar as pessoas que poderiam pegar ali na arca para estar trazendo. Tinha as pessoas que eram certas para isso. E aquelas pessoas vão se preparar, aquelas pessoas vão se santificar. Não era de qualquer maneira tocar ali na presença de Deus. Tinha que santificar. Tinha que estar se purificando. Tinha que estar sacrificando para depois tocar na arca. E agora eles vão e buscam da forma correta aquela arca. E agora eles vão festejar, agora eles vão comemorar, trazendo a arca da aliança para Jerusalém. Aleluia. A Bíblia diz que eles vão celebrar, que Davi vai se alegrar ali na presença do Senhor. E agora, Davi, ele vai até dançar de alegria, porque é na presença do Senhor nós temos que celebrar, nós temos que ali nos alegrar, dar o nosso melhor. Fizeram da forma correta e trouxeram a presença do Senhor de volta. Que nós possamos então valorizar essa presença que está em nós. Não nos acostumarmos com Ele e tratarmos de qualquer forma, de qualquer maneira, não. Entender que Ele é santo e que Ele pede de nós também santidade. A Bíblia diz que o nosso Deus é santo e por isso nós também temos que buscar nos santificar para podermos andar com a presença dEle em nós. Porque não é de qualquer maneira. Porque não devemos tocar nessa presença de qualquer maneira. Temos que nos preparar, temos que a cada dia buscar tirar de nós aquilo que desagrada, aquilo que entristece essa presença que está em nós. A presença do próprio Deus através do Espírito Santo que está em nós. Que nós tenhamos reverência, que nós tenhamos temor. Temor não assim, um temor de quando nós fazemos algo errado, de quando nós erramos com Ele, sentimos culpa daquilo que fizemos, então temos medo. Temos medo talvez daquilo que Ele pode fazer, mas temos temor. Temor por sabermos quem Ele é, por sabermos que Ele é digno do nosso melhor, por sabermos que Ele é digno, né, de adoração, digno de louvor, digno de santificação, digno que nós nos santifiquemos para estar com Ele em nós. Esse temor, o temor de saber que o nosso Deus é santo, que não é de qualquer forma, que para andar com Ele não é de qualquer maneira. Precisamos nos santificar, precisamos nos fazer dignos da presença dEle. É claro que nós não somos dignos, é claro que nós não somos, né, por nós mesmos, nós não temos nada, nós somos falhos, somos pecadores, mas nós temos que buscar sempre oferecer a Ele o nosso melhor. Amém? Fique com essa palavra no teu coração nesse dia, que o Senhor possa falar grandemente contigo, que Ele possa fazer uma grande obra em você e através de você, que Ele possa fazer grandes coisas sobre a tua casa, possa fazer a tua casa prosperar. Não prosperar em bens materiais, porque muitas vezes nós achamos que bens materiais é o que importa, mas prosperar na presença dEle, né? Crescer espiritualmente, crescer em graça na presença dEle, que nós possamos avançar na presença do nosso Deus a cada dia mais, em nome de Jesus.